E aí, Ale, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus, tranquilo. Eu estou aqui conversando com o pessoal sobre o que eu tenho feito para poder enfrentar esse período de pandemia e de Aham. isolamento social. E eu estou falando aqui com o pessoal que eu tenho trabalhado muito em casa e eu tenho procurado justamente ler, ouvir música, muita música, porque é uma coisa que eu adoro, e tenho procurado buscar coisas diferentes, fazer com que o meu cérebro funcione de forma diferente para poder, já que a gente está vivendo uma situação diferente, então estou me permitindo fazer coisas diferentes, coisas novas, até para poder chegar e para uma disciplina interior. E aí o nosso papo de hoje fala sobre literatura. Essa questão de usar a literatura como uma forma de terapia, uma forma de você, eu não digo escapar, mas para a gente ter um enfrentamento. Mas antes de mais nada, Alexandra, já vi que a Sim, imagem aqui vai aparecer. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. eu E que aí, agradeço. como você tem enfrentado a pandemia, esse isolamento, e como a leitura tem te ajudado a enfrentar isso? Como você disse, né, nós professores estamos muito sobrecarregados de trabalho também. Então, eu Isso. tenho tido até pouco tempo para leitura. Só que eu acho que a leitura na minha vida é algo que precisa estar presente. Então, se eu puder abrir mão de outra atividade para poder ler, eu vou fazer. Porque a leitura é fundamental para que você consiga também ter o equilíbrio emocional e tudo mais. Então, eu acho, né? Eu acho não. Eu tenho certeza de que a leitura contribui para a nossa libertação, quando você diz, né, leitura como libertação, contribui para a nossa libertação a partir do momento que você se liberta de tudo aquilo é que que você não, daquilo que você não precisa. Então você se liberta da sua ignorância, você se liberta do seu modo de pensar, do modo de agir, você se liberta dos seus preconceitos, você se liberta da ignorância. Então, quando eu penso assim, a literatura como libertação, então essa libertação seria uma libertação até mesmo de alguém que você era e alguém que você gostaria de se construir. Então a leitura é uma forma também de você se construir como um novo ser humano. Né? E nesse momento da pandemia, eu acho que tem algumas leituras que a gente poderia fazer, até para fazer uma indicação para vocês, eu gostaria de fazer, que podem realmente fazer com que a gente mude o nosso pensamento, assim, a nossa percepção sobre a vida, a nossa percepção sobre nós mesmos. Então, eu separei até 3 livros que eu gostaria de indicar, enfim, entre É uma tantos coisa que a gente outros, vai construindo aí no papo, né? Porque entre tantos eu acho outros. que... Oi? Hã? Não Não, porque entendi. você está falando de livros que você vai indicar, eu acho que até a indicação, assim, você está indicando a partir de que princípio? Qual a sua ideia em termos de indicação? Essa ideia de libertação? De libertação. Então, vamos pensar no seguinte: eu não estou selecionando essas leituras para o meio acadêmico, eu não estou selecionando para nenhuma intenção específica, mas tem três pontos que eu acho muito significativos, que seria a empatia, né, o autoconhecimento, você se colocar no lugar do outro e você olhar sempre o lado da criança. Então, eu acho que são 3 livros que eu pensei em fazer essa indicação por conta disso. Pensei no o Diário de Anne Frank, porque a Uhum. gente tem aí uma leitura de uma menina, uma escritora de 12 anos, que passou dos 12 aos 15 anos no confinamento, por conta da etnia, por conta é, de tudo que ela vivenciava, né, nesse governo opressor, que era o governo nazista, né, e que ela conseguiu tirar disso tudo um livro que virou uma abordagem da literatura universal, que é o Diário de Anne Frank. Então, eu pensei em indicar para os meus alunos até por conta do fato de você conseguir transformar, né, fazer essa transformação através da escrita. Então, é você se descobrir diante de uma situação caótica, diante da morte, diante da iminência da morte, você se descobrir como um escritor, como um leitor. Então, você pensa que nós estamos em quarentena há cerca de 40, 45 dias. E você tem Eu uma tô vendo menina que tem coincido.
Pois é. E você tem uma menina de 12 anos que passou dos 12 aos 15 anos no confinamento. Então você tem aí uma, digamos assim, não seria um espelho, né? Seria um exemplo, um modelo, que a gente poderia até visualizar e dizer, minha nossa, como reclama à toa, né? Como que a gente está reclamando com a internet? Tudo bem que a internet às vezes não funciona. Como que a gente Como agora, reclama né? com a barriga... exatamente, como agora. Como que a gente reclama com a barriga cheia, com uma casa, sem sofrer preconceitos, sem ser perseguido, como eram os judeus na época do nazismo. Então, esse livro eu acho que é uma indicação que a gente poderia aí fazer para qualquer idade, inclusive, porque a escrita é bem simples, então qualquer pessoa conseguiria ter acesso aí a esse conteúdo, né? Ao entendimento da obra em si. Então, eu selecionei o Diário de Anne Frank. Foi um livro, por sinal, que foi bem vendido na época da Bienal, ano passado. Foi um livro que teve várias versões e muita gente comprando. Perfeito. É Inclusive, eu comprei, olha só que universal, bacana. né? Uma literatura universal, é um dos 100 melhores livros da literatura universal. E eu comprei uma nova edição, inclusive na Bienal, por R$10, gente, R$10, muito barato. E aí eu acho que é um livro que seria de leitura obrigatória para esse momento. Então, para a gente se colocar no lugar do outro, para a gente entender quão é importante esse isolamento, porque não adianta o governo intervir, não adianta os cientistas dizerem se você não está consciente de que você precisa fazer o isolamento. Então, isso é algo que pressupõe de você. Então, perfeitamente. Então, você tem que realmente ter essa visão de que é preciso me manter em casa para manter a minha segurança e a segurança das pessoas com quem eu convivo. Então, eu acho que esse é um bom livro. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. E a gente se coloca também na pele, né, da Anne Frank, nesse sentido, porque é uma menina tão jovem, não sabia lidar com isso ainda. E de que forma ela consegue lidar? Então, ela consegue lidar através da escrita, através da leitura. Ela inventa uma amiga imaginária, que é a Kitty, né? Para poder fazer com que esses dias dela consigam existir. Porque se ela não tivesse escrito esse diário, ela não existiria. Consegue entender? Porque ela não teria uma perpetuação. Então, esse é o grande lance da obra. É você se perpetuar através da escrita. Então, eu acho que a autora, inclusive, foi brilhante nesse sentido. Então, o que você vai levar dessa pandemia, dessa questão toda que a gente está vivendo? O que esse jovem vai levar posteriormente para a vida dele? O que ele vai aprender com isso? Como ele vai eternizar esse momento? Então, eu acho que o Diário de Anne Frank é uma boa pedida aí para esse momento que a gente está vivendo aí do coronavírus. Tem mais alguns. Eu separei outro também. Separei também o Pequeno Príncipe, que é outra obra, né, de literatura universal, porque a gente com filhos, a gente passa a perceber, né, que é preciso também buscar novas fontes, é preciso também pensar com a cabeça dessas meninas e desses meninos que estão vivenciando isso, né, e que às vezes a gente não tem o equilíbrio emocional suficiente para lidar com determinadas situações. Então você imagina uma criança de 5, 7 anos. Então, de repente, se você tiver um tempinho de ler com seu filho, com sua filha, acho que essa obra é uma obra que vale muito, porque ela vai fazer com que você pense com a cabeça do seu filho também. Então, entender um pouquinho como que o seu filho pode estar passando por isso, o que ele pode desencadear depois. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. Que esse momento é um momento que a gente está vivendo, e o que vai ficar depois? Eu espero que seja um saldo positivo, apesar de tudo que a gente está vivendo em relação a essa tragédia, em relação às mortes. O que pode melhorar na minha vida? Como que eu posso passar a pensar mais no outro? Como ter mais empatia?
Por que é preciso eu me higienizar para que eu não contamine as outras pessoas? Porque as outras pessoas também não vão me contaminar. Então, a gente tem que pensar num coletivo. Então, nós, como seres humanos, deveríamos, né, pensar num coletivo, pensar nos idosos, pensar nas crianças, pensar em tudo isso. Então, O Pequeno Príncipe fica aí, aí essa você... segunda... Pode Essa falar, meu questão do querido. Pequeno Príncipe, você está buscando, você está indicando mais, não só para a questão da empatia, mas também para essa questão da própria busca, né? Do conhecimento. Exatamente. Eu tenho Esse uma coisa que clima, eu né? acho interessante, um rapaz que eu vou entrevistar no Café Literário, chamado André, que ele tem um... Quem quiser assistir pode entrar no Instagram dele, que é o André Sem Fronteiras. E ele é um cara que viajou assim pela Ásia, pelo Oriente, o cara se envolveu em tudo quanto é tipo de problemas, porque ele estava em busca do autoconhecimento. Então ele Uhum. chegou a autoconhecer, ele se lançou no mundo em busca desse conhecimento. E aí, depois de falar com monges, com pessoas de diferentes religiões, diferentes percepções, ele chegou à conclusão de que o autoconhecimento, quer dizer, onde que estava o conhecimento dele? Dentro dele mesmo. Sempre esteve dentro dele. Exatamente. E Exatamente. aí, de repente, é hora da gente aproveitar o momento da pandemia e não ficar lamentando o que tinha, mas perceber que essa crise ela está sinalizando para a gente que o mundo que a gente conhecia não existe mais. Que esse mundo, de Uhum. repente, é um mundo doente. E que esse mundo, simbolicamente da doença, da metáfora da doença, é um sinal que, de repente, nós estávamos adoecendo o mundo. E esse mundo quer dizer, o mundo parou, forçadamente nós paramos para que nós tenhamos tempo de ouvir o nosso corpo, ouvir o que está acontecendo com a gente, com a nossa família, com os nossos filhos, para que a gente Uhum. possa ser diferente. Não dá para querer ser igual que era, porque isso já era. E eu acho que o Pequeno Príncipe Uhum. ele sinaliza. O olhar, dependendo do olhar que você tenha para o Pequeno Príncipe, você vai descobrir que essa questão da grande viagem interior, que o livro permite. Eu acho que qualquer boa literatura é aquela que promove uma viagem interior, seja para fantasia, para reflexão, mas que mude a nossa essência humana, o que nós somos enquanto ser humano. Você está falando aí que espera que as pessoas tenham empatia, mas eu fico muito preocupado nesse momento de pandemia que as pessoas não têm a empatia de perceber justamente isso. Seja o digital influencer que faz festa e que fica falando que Uhum. tem que celebrar, tem que comemorar, isso daí é uma falta de empatia. E aí a gente tem que ver os nossos ídolos, quem a gente escolhe para poder copiar os valores, copiar o discurso. A literatura te dá um bom discurso para você seguir esse caminho. Quem quiser participar com a Perfeito. Alexandre, é só perguntar, conversar, jogar ideia que a gente troca aqui. E aí, Alexandre, qual Com mais aí? certeza. E olha só, ainda em relação ao Pequeno Príncipe, né, a frase principal do livro vai ser aquela, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, o que nós Sim. estamos cativando? O que nós já cativamos e estamos colhendo agora? Então, é o que? É a ganância, é a ambição, enfim, né? Tudo que a gente já fez com o planeta e que agora o planeta fez assim, não, olha só, quem manda aqui sou eu. Então, teve essa reviravolta aí né? Então, a gente já viu aí diferenças em relação ao clima, em relação aos mares, tudo geograficamente está mudando também na Terra. O que isso está sinalizando para você enquanto ser humano? Qual é a sua transformação? A Terra está se transformando. E você? O que você vai tirar de bom disso tudo para que você também se sinta uma nova pessoa? Então, o meu raciocínio para indicar esse livro aí. E um outro que é mais, como que tem uma abordagem mais feminista ou mais feminina, digamos assim, seriam Mulheres que Correm como Lobos. Não sei se você já leu, Não, porque é esse não mais li, não. mais feminina, né? Então, eu conheci a obra na graduação, e aí lia alguns trechos, não li a obra inteira, e, assim, coincidentemente, 2 semanas antes de começar essa pandemia, eu peguei o livro para reler. E aí nossa, ele dá assim, um tapa na cara de qualquer pessoa. Porque você se Uhum. descobre, você se vê,
você se localiza. Quem sou eu nesse mundo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que a minha existência tem que provar para mim mesmo? Por que eu tenho que dizer que eu existo? E por que é tão importante eu me conhecer e me achar nesse planeta aqui? Então, eu acho que a mulher, ela tem às vezes, essa dificuldade, porque ela é muito cobrada socialmente também. Então, olha, você tem que fazer isso, você tem que ser mãe, você tem que fazer isso, pererê. Tá, mas quem sou eu no mundo? Como que eu posso contribuir também de outra forma? O que eu posso fazer para melhorar enquanto pessoa? Então, esse livro, ele é psicanalítico também, né? Então, ele vai fazer esse mergulho introspectivo em relação à sua posição no mundo, que é bem interessante também. Né? Essas são as 3 obras assim, que eu sinalizaria e que eu estou relendo, inclusive, né? Só que, assim, quando a gente quer falar em autoconhecimento, eu diria que o Gabriel Garcia Marques é maravilhoso, eu diria que... Ai, gente, tem tantos autores, eu até separei uns livros aqui, mas eu fico assim, será que se eu falar muito as pessoas vão se confundir, porque minha cabeça é tão maluca. Eu acho que a questão toda é ler. Exatamente. Então, é você ler para você se libertar. Se libertar do quê? Se libertar da pessoa que você era, se libertar de uma pessoa que não tem mais lugar nesse mundo. Então, essa pessoa, dessa forma aqui, não se localiza mais nesse planeta. Porque o planeta está mudando e você precisa mudar junto com ele. Então, é essa sua fala que eu retomo também. Então, seria essa questão do você se descobrir para poder se localizar nesse novo planeta. Quem será você nesse novo planeta? Como que você vai se portar nesse novo planeta? Você vai ter os mesmos hábitos anteriores? Então, agora não é mais possível que isso aconteça. Então, seria mais ou menos isso, essa questão da leitura como autoconhecimento, como libertação de uma pessoa que, às vezes, você era e que não era tão bacana assim, e que agora você vai se libertar desse estereótipo, desse arquétipo, para construir um novo ser humano. Então, seria mais ou menos isso. E aí tem uma questão, você falou as mulheres que correm como lobos. Eu não li o livro, não sei aí, não conheço a essência do livro, mas o título é um título bem interessante, né? Porque faz a comparação da mulher, a questão do lobo, e o lobo você tem uma visão como um animal agressivo, um animal extremamente feroz. E aí, essa coisa da mulher, né? Que a mulher tem a sua sensibilidade, a mulher tem a sua característica, que eu acho que é fundamental, é o contraponto perfeito para estabelecer o equilíbrio, buscar o equilíbrio dentro da existência da sociedade, na nossa sociedade como um todo, e falar e cobrar, né? A mulher cobrada todo dia, até você está falando aí sobre a mulher, estou me lembrando aqui do que foi noticiado em São Paulo, no aumento da violência doméstica praticada contra mulheres por conta do isolamento social. Quer dizer, uma coisa é a mulher chegar e encontrar um marido à noite, de manhã, quando sai para trabalhar, e à noite, quando chega do trabalho. E às vezes o horário... Então, o horário é muito restrito de convivência. E aí, quando você chega num período como esse, você é obrigado a acordar com a pessoa e dormir, e passar o dia todo lidando com a pessoa, você vai lidar com aquilo o que eram problemas limitados, localizados, se tornam problemas maiores, porque aí você expande esse perfil. E isso é interessante porque é uma coisa que a sociedade ela cobra na mulher. A mulher é cobrada. Por aí. E a abordagem do livro é por aí também, mas ela vai muito mais profundamente. Então, eu acho que é um livro que toda mulher tem que ler, porque é um livro que vai te fazer ou procurar uma terapia para que você cure os seus problemas, se sinta mais bem resolvida, ou para você dizer assim, não, eu sou assim mesmo. Eu realmente estou nesse mercado aqui, né? Seja no mercado de trabalho, eu estou assim, em relação à vida, mas eu tenho essa localização, eu corro para dar conta de tudo na minha vida. Então, é um livro bastante interessante assim, para o autoconhecimento. Acho que toda mulher poderia, pelo menos, baixar. Eu acho que ele tem PDF. Poderia baixar para ler aí durante esse período, porque vai ser bom demais para cada uma delas. Fundamental, leitura imprescindível. Já vou pegar, porque a minha mãe é a Clarissa Pincola Estés. Eu mando para você depois a foto.
porque Tudo bem. a edição que eu tenho é maravilhosa. Eu tinha uma edição de capa não muito boa, agora eu comprei uma edição de capa dura, linda, que saiu da editora Rocco. Então, estou relendo, assim, com muito saboreando, entendeu? Cada passagenzinha e tal. Enfim, eu acho, por exemplo, que a filosofia, a poesia, né, qualquer leitura, mas a filosofia, a poesia, ela vai trazer para você uma leveza, vai trazer também esse autoconhecimento. São dois gêneros que a gente precisa ler. Então, para que você se conheça, você precisa ler poesia. Para que você se conheça, você precisa ler filosofia e um pouquinho de psicanálise também, para quem gosta, né? Enfim. O preconceito que as pessoas têm. Por que você acha que as pessoas têm tanta resistência com a questão? Tem muita gente que fala que poesia não publica poesia porque poesia não vende. Filosofia, muita gente não pode estudar porque acha aula chata. E acha a matéria chata. Como é que a gente pode, que estratégias a gente pode fazer para poder diminuir essas duas resistências aí? Eu acho que poesia, poema em si, né? As pessoas têm uma visão muito deturpada, digamos assim, da poesia. Eles acham que poeta é só lá o Olavo Bilac, o Raimundo Correia, né? Os poetas parnasianos que ficavam o dia inteiro buscando as palavras ali para fazer os decassílabos. Não. A poesia é livre, a poesia é a arte, a poesia é a fotografia, a poesia é o filme, a poesia é uma frase bonita que você lê, é um sorriso, é tudo que você manifesta enquanto arte, né? Então, quando você se depara com arte, com beleza, com escrita, quando vem tudo junto, então isso é poesia. Então, qual é a essência da poesia? Como ensinar poesia? Não se ensina poesia, se vive a poesia. Então, você vai ter aí, aos poucos, a ausência dessa resistência, porque ele vai ver que através, né, por meio de uma fotografia, por meio de um filme, por meio de até um poema mesmo, às vezes a gente tem um poema e esse poema transmite uma coisa assim que emociona. Então, a poesia é aquilo que vai tocar o leitor. Independente do conteúdo, se é um poeta decadentista que está escrevendo, se é um poeta parnasiano, se é um poeta romântico. O que importa é que esse leitor sinta de alguma forma aquela poesia. Pode ser uma poesia de protesto, pode ser uma poesia, enfim, né? De qualquer tipo. O que importa é que o leitor se sinta tocado por aquela arte. Se ele não se sentir, não adianta a gente querer ensinar a poesia. Você dizer, olha, você tem que gostar de poesia, não tem como. Realmente fazer com que as pessoas percebam que a poesia não é só aquela rigidez, aquela fixidez do poema decassílabo que a gente tem que aprender, às vezes, com as redondilhas e tal. A poesia é arte, é tudo que você manifesta artisticamente. Então, é mais ou menos isso, é tentar... Poesia pode ser a sensibilidade. A sensibilidade da pessoa na percepção do mundo. Você falar assim que 10 pessoas morreram, o poeta, ou a questão toda aí, é você se indignar com isso. Você saber, de repente, que houve um aumento da fome. Isso é uma coisa que você tem que se indignar. É uma coisa que você tem que se incomodar. Você vê, de repente, eu falo para o pessoal que é aquela frase que o cara fala no baile funk, já é, ou já era, pô, se o cara estivesse vivo, já tinha virado poesia. Um Leminski, se tivesse vivo, já tinha tido uma poesia, já era uma poesia. Por quê? Porque essa invenção do viver, essa reinvenção da palavra, essa exploração de sentidos e mexer e atingir a sensibilidade do outro é uma coisa fundamental para que a poesia ela exista. A poesia está nos nossos olhos, e está nas nossas palavras, nos nossos gestos. Então, assim, isso que você está falando aí é muito importante, que a pessoa vai assistir um filme, ela se emocione com o filme. Não é vergonhoso se emocionar, não é vergonhoso chorar. Sim, é você deixar que ele comunique com você, com o seu íntimo. E você se mostra naquele íntimo. Eu acho que isso é importante a gente analisar. Porque a poesia, ter a poesia, ver a poesia, é a gente permitir que a nossa sensibilidade se expresse. E, enquanto isso, você tem a poesia, que aí já mexe com o plano da razão. Só para
E é o mesmo com a filosofia. Filosofia é o quê? É você ficar lendo o livro de Platão? É você ler o Sócrates, o Aristóteles? Não. É você pensar. A partir do momento que você pensa, que você questiona alguma coisa, você está vivenciando a filosofia. Então, é mais importante até você vivenciar essa filosofia, esse pensamento, do que simplesmente você ler o livro de Platão, ou Aristóteles, ou Sócrates, ou quem quer que seja, e ficar lá ruminando aquele conteúdo por horas e horas e horas. Obviamente que é importante para os cientistas, né, os filósofos, os estudiosos. Agora, para a gente, enquanto professor, como pessoas que vivenciamos, né, que lidamos com tantas pessoas, a gente precisa, sim, saber o que é filosofia, né, e a gente precisa vivenciar e passar para o nosso aluno. Olha, a gente tem a filosofia como um momento de pensamento, então isso faz a filosofia existir. Pois não, Monteiro, diga. A Mariana Ferreira está aqui fazendo uma colaboração com a gente, dizendo o seguinte: tem uma série chamada Berlim, não sei se você conhece, que passava no Netflix, não sei ainda se no Netflix, que aborda a filosofia em diversos cenários do cotidiano. Sim, é uma série muito boa. Até o episódio, cada episódio ele começava falando de um filósofo e a situação que era narrada naquele episódio ali fazia diálogo com esse filósofo. Então, ele tinha lá a caverna de Platão. Então, o episódio girava em torno dele tirar o garoto de dentro de casa, que queria ficar trancado dentro de casa, ele não queria sair. Aí ele fala de um outro filósofo, eu acho que é francês, que fala sobre o mundo do espetáculo. E aí o episódio é uma menina que tem um vídeo dela fazendo nudes, enviando nudes para alguém. Então, assim, ele sempre coloca a situação, assim, ele te dá a teoria. O conceito e depois. Então, o conceito e naquele episódio ele vai abordar esse conceito a partir de uma situação. Então é bem legal. E o Paladino, sou eu o Paladino, dizendo o seguinte: cada experiência de vida é uma lente poética. Ele fez aqui uma colaboração aqui. Era isso que eu ia falar. Esse menino foi meu aluno há alguns anos e ele é um artista. Em todos os sentidos, ele é artista mesmo. Ele gravou já, enfim, é um artista em todos os sentidos. O que ele diz é poesia, sabe? A arte dele é poesia. E é por aí, entendeu? Você saber dedilhar um violão com a sensibilidade de modo a expressar essa arte, de modo a expressar esse sentimento. Então, eu acho que isso é um pouquinho de poesia, um pouquinho de filosofia também. Pensarmos no dia a dia. Como que a poesia é vivenciada no meu dia a dia? Como a filosofia é vivenciada no meu dia a dia, né? E como a leitura é vivenciada no meu dia a dia. Quanto tempo eu destino para a leitura no meu dia a dia? Porque é importante. A gente precisa, principalmente nesse momento. Eu acho que é fundamental que você consiga se encontrar por meio da leitura. Então, seja a leitura de algum livro teórico. Eu prefiro ler, eu estou lendo muito poema, né, até porque estou trabalhando com isso. Estou relendo o Mulheres que Correm como Lobos aos poucos, porque é um livro muito denso, então, e é grosso também. Eu queria tanto mostrar para vocês, que pena que minha internet não tá legal. E aí é bacana, porque você vai fazer esse encontro, né, da leitura, encontrar a si mesmo, encontrar a sua arte, as suas afinidades, se conhecer, digamos assim. Então, se conhecer é fundamental. Esse processo, né, de conhecimento aí é bacana demais. Diga, Monteiro. A Malu Farina, eu acho que ela está falando que é muito bom. Eu não sei se ela está falando que é muito bom ler. Aí eu precisava que você falasse melhor. Malu, eu quero só alertar quem está entrando agora. Nós tivemos um problema de conexão. A Alexandra, a professora Alexandra Alves, ela não está com a sua internet. Aí vocês podem ver que está rodando aí, porque é a lentidão da internet de Niterói. Olha, aí não está chegando aqui. Hoje eu dei 4 horas de aula. Esse quadro aí... Agora a Malu falou aqui. Mulheres que correm com os lobos, no caso aí, ela, no caso, também está lendo. Ela acabou de Está lendo, bacana. Está lendo o livro. E, pelo visto, ela está gostando do livro, está se identificando aqui. Se quiser dialogar com ela, Malu, tirar alguma dúvida, aproveite que é uma professora de literatura. E que está aqui se deliciando da leitura.
Ela está no Aí. processo, acabou de falar aqui. Esse Não, mas é, esse legal. é o A caminho, Malu, esse é o caminho. E cada vez ah, que você lê, eu li quando eu tinha 21 anos, 22 anos. E aí eu estou relendo hoje com quase 40. Então eu estou nosso lendo com uma caminho é visão diferente. completamente diferente, né? Como mulher, como pessoa. Eu acho que vale bastante a pena. Não sei se você vai se lembrar, não sei se você vai se lembrar. Você uma vez me presenteou com um livro do Gabriel Garcia Marques. Qual foi o título? Ó, pegadinha. Agora, tô mal. E, eu, e Tô mal. depois vamos postar aqui, porque tem a dedicatória. Eu achei o livro, eu falei assim, cara, eu vou mostrar para ele, porque tem tantos anos. Sabe quando foi? Eu não lembro, eu lembro muito mal que eu fiz ontem. Pois Mas, é. Eu vi aqui, ó, 2006, Monteiro, 2006. que Já tem tinha 20 aí uns bons anos. Pois é. E aí eu separei e falei, eu vou mostrar para ele, mas depois eu mando a foto para tu. Não, não foi os Pô, 100 anos de Malu, que solidão, isso, não. cara, eu tinha 20 anos. Foi outro. É, A Malu tá falando aqui. olha só, tem um Fala. livro, Os 100 anos de solidão é maravilhoso, tem os filmes também, tem uma série, eu acho que eles iam começar a gravar, mas por conta da pandemia também interromperam a gravação. O Aham. Amor nos Tempos do Cólera. O Gabriel Garcia Marques, nesse livro, O Amor nos Tempos do Cólera. É assim, né, o Nobel de Literatura, né, o Gabriel Garcia Marques, é assim um livro que a gente precisaria ler também nesse momento. O Amor nos Tempos do Cólera. Olha, realmente para praticar aí essa benevolência, se colocar no lugar do outro, enfim, eu acho que é uma leitura também muito bacana. E Esse aí, mais livro, alguma pergunta? os livros que você está indicando aí, você falou sobre a leitura diária, né? Há pessoas que eu respeito, há pessoas que todo dia pegam, de repente, a Bíblia e leem um fragmento da Bíblia, um trecho da Bíblia, todos os dias. E eu acho que é muito legal isso, a pessoa ter esse contato. Há pessoas que têm livros budistas, livros shintoístas, Uhum. eu acho que a questão é ler. Tem gente que lê bula de remédio todo dia. O cara é aquele. O sujeito que não pode ler uma caixa de remédio que começa a ler a bula, quer ler bula e lê tudo. Eu Acho sou que um toda pouco leitura é assim. válida, né? Toda leitura é Eu sou um válida. pouco Eu acho assim. que Eu já a gente li tem a dúvida. Bíblia, né, toda, assim, um pouquinho por dia, como você disse, só que eu li o Uhum. Novo Testamento. O Antigo Testamento eu não sou muito fã, desculpem. Eu prefiro o Novo Testamento, que aí vem com essa abordagem mais leve, a visão de Jesus, quando vem ao mundo. Então, é mais aprazível para mim ler o Novo Testamento. Só que, assim, eu ia mandar. Eu falei assim, olha, esse livro é maravilhoso, depois eu coloco as fotos para você, se você tiver interesse em publicar, porque eu acho que vale tanto a pena essas indicações que eu estou fazendo. E eu vou dizer para você que eu chorei em alguns livros que eu já li na minha vida, mas esse eu chorei muito, que foi O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Ele não é, Isso é não é um fragmento da Bíblia. O que acontece? Na verdade, ele é um evangelho apócrifo, foi uhum. encontrado numa região que é muito próxima de onde Maria morreu. E aí foi encontrado nesse convento, debaixo de muito, assim, com muito sigilo, né? Teve um autor que pegou esse material, Santiago Martim, pegou esse material e transcreveu para esse livro. Então, o que é um evangelho apócrifo? Só para quem não sabe o que é. É um evangelho que não está na Bíblia. Então, ele não pertence ao Novo Testamento, nem ao Antigo Testamento. Só que ele vai narrando, assim, inúmeras passagens de Jesus, falando realmente o que aconteceu, só que com uma visão de Maria. Então, é Maria escrevendo. É uma coisa, assim, linda, até como literatura, para você ler. É realmente um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. E foi uma amiga espírita que me indicou. Por incrível que pareça, né? Porque
assim, uma abordagem mais católica, mas foi uma amiga espírita que me indicou e disse que a literatura era muito boa. E realmente, eu já reli 3 vezes, e cada vez que eu leio, eu vejo alguma outra coisa, algum outro detalhe, me apaixono mais pelo livro e me emociono muito com o livro, né? Tem gente que fala, um ensaio sobre a cegueira, José Saramago. José Saramago. Tempos. Exatamente. Na verdade, a gente está vivendo um pouco essa cegueira também. Então, enfim, eu nem queria falar muito desse livro, para não entrar em polêmica, mas é realmente uma leitura fundamental para a gente fazer. Porque parece que só algumas pessoas estão conseguindo enxergar essa magnitude, o que a gente está vivendo mesmo. Na verdade, eu não saberia explicar o que a gente está vivendo. Estou vivendo uma verdadeira distopia. Eu acho que o livro mais oportuno para você entender agora é 1984. 1984, né, que foi escrito em 1948. 1984 é um livro que eu acho que você é apresentado, de certa forma, a essa questão que nós temos aí, né? Eu acho que o Admirável... eu ia falar o disco da Pitty, Admirável Chip Novo, mas é o Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo. É um livro muito interessante para esse momento. Assim, se você quer pensar politicamente, e aí a existência é um ato político, e hoje a sobrevivência também é um ato político, então a gente tem que pensar que não é política partidária, é você tomar partido, é você tomar posição. E a gente tomou a posição do seguinte: eu não acredito na pandemia, tem aquela postura negacionista. Então o cara está indo para a rua, o cara está querendo trabalhar, o cara não, ele fica confrontando a lógica, a OMS, diz que tem controle, todo mundo está controlando, existe muito mais medo de razão, e aí que está a grande questão. E existe aquele cara que, eu, por exemplo, estou indo para a rua com medo, eu vou para a rua cheio de receio, cheio de medo. Por quê? Porque a gente, você hoje, a Fiocruz disse que tem coronavírus no esgoto. Coronavírus no esgoto. Eu vi o médico hoje falando que 500 metros em volta do hospital, o ar apresenta carga viral. Então, o que acontece? Assim, a gente para e pensa, e eu fico andando na rua, assim, eu moro aqui na Tijuca, eu fico vendo a galera andando, e assim, gente com a máscara no queixo. E o cara andando, parando, batendo papo. Então, assim, é complicado você chegar e lidar com isso, porque há pessoas que ainda não enxergaram a magnitude. E aí, quando você fica lendo 1948, ou 1984, desculpa, ou fica lendo o Admirável Mundo Novo, você tem 2 leituras aí que ajudam você a compreender por que a gente está tendo tanta desinformação, está tendo tanta controle política, né? E fazer falsos dilemas, como economia ou trabalho, economia ou saúde. Você vai ter que escolher entre economia e saúde, como se houvesse uma ideia de exclusão entre elas e não uma relação de independência de uma dessas duas. Então é muito interessante esses 2 livros, assim. Quem quer pensar em ensaio pela cegueira, que o Paladino aí colocou, eu acho que é um livro também oportuno para a gente justamente questionar, né, que a gente tem olhos, mas a gente não vê. Ou melhor, é mais cômodo não ver. É mais fácil. Existe aquela postura, como você mesmo disse, né? Eu sou uma pessoa otimista, então eu acredito que a gente vai passar por isso, que a gente vai poder aprender alguma coisa em relação a isso. Eu sou uma pessoa otimista, todo mundo sabe disso. Só que, assim, existe a questão do otimismo e da pessoa ser precavida em relação às informações. No que eu devo acreditar? Eu devo acreditar na Organização Mundial de Saúde, eu tenho que acreditar nos cientistas, eu tenho que acreditar nos pesquisadores, até o Flávio Matassoli, que foi meu aluno também. Olha, eu tenho um maior orgulho porque ele trabalha agora com o desenvolvimento, né, de estudos de vírus que são, assim, muito letais. Então, ele fez várias descobertas em relação à ciência para o combate do vírus da AIDS. Ele está assistindo, estou feliz. Beijo, Flávio.
Então, assim, eu vou acreditar em quem? Vou acreditar na ciência, vou acreditar em quem está pesquisando, quem está ali todo dia, quem está trabalhando com isso. Eu vou acreditar nessa parte. Porque eles é que deram a vida, que dão a vida, que estudam a vida inteira para poder passar a informação coerente. Então, eu não posso me deparar com uma notícia de WhatsApp e não achar aquilo esquisito. Então, a gente tem que ter também essa visão de fake news. Mas o que traz isso? É a nossa leitura. Entendeu? É o nosso pensamento crítico, é a nossa visão de mundo que faz com que a gente questione essas coisas. Porque quando você vê, se você beber suco de laranja e limão, você vai se livrar do coronavírus. Pelo amor de Deus, gente. Sejamos otimistas, mas não sejamos burros. Então, assim, é uma questão que a gente também precisa analisar. E em relação ao livro, o 1984, novamente, eu li na graduação e reli no início desse ano. Falei, eu vou deixar para ler no ano da UERJ, porque a gente escolheu esse livro e tal, então vou deixar para ler. Olha, eu sinalizei pelo menos umas 10 notícias de 2019 que comprovam tudo que está escrito no livro. É impressionante, gente. A gente está vivendo uma distopia. Então, assim, para quem não leu ainda, eu acho que vale muito a pena a gente ler esse livro. Não só como para fazer a prova da UERJ, mas ler para realmente você analisar o que você está vivendo. E o que você precisa fazer para não entrar nessa vibe de fakes e, enfim, acreditar realmente na ciência e na evolução para que a gente consiga sair dessa pandemia o mais rápido possível. Com certeza, eu vou aproveitar esse momento aqui, porque nosso tempo está se esgotando aqui, daqui a pouco eu vou encerrar. Eu queria fazer um ping-pong bem rápido para a gente ficar ficando aí. Livros, por exemplo, um livro para ler com seu filho de manhã ou antes dele dormir. Vou falar o que eu li com a minha filha, que eu estou lendo, tá? O Meu Pé de Laranja é lindo. Meu Pé de Laranja Lima é lindo. Lindo, 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 lindo. É, assim, uma literatura leve, uma literatura que você vai gostar de ler com seu filho, com sua filha. E a criança já vai lendo sozinha também, tá? A Clarice tem 7 anos, mas ela já ela tem a bibliotecazinha dela, ela tem autonomia de ir buscar os livros que ela quer. Então, mas é assim, né? Aquela questão do hábito. Ela começou a tomar banho, então ela já tinha livrinho de banho. Começou a ter o tato, eu já dava aqueles livrinhos sensoriais. Então, inclusive, você deu um livrinho para ela no aniversário de 1 ano. Acho que ela tem esse livrinho até hoje, está lá na casa de Itaipuaçu. Então, legal. Assim, eu guardo, eu acho não barato. Então, é você fazer esse hábito de leitura desde pequenininho mesmo, desde bebê. Não adianta você agora querer colocar seu filho para ler. Às vezes, os pais perguntam, né? Professora, o que eu faço para meu filho ler? Eu falei, o que você deixou de fazer ao longo desse tempo todo? Então, é meio assim, né? A gente tentar colocar a criança para ler desde pequenininho para criar esse hábito. Só que, assim, não tem nenhum hábito melhor do que você ler na frente do seu filho. O seu filho vai aprender a ler se você também ler. Diga, Monteiro. Eu falo Lamada de Pedro está dizendo aqui que vou ler para Pedro futuramente. Lamada de Pedro está falando aqui. Agora, eu queria saber um livro para quem está baixo astral e que serviria para levantar o astral da pessoa. Você indicaria qual aí? Eu acho que o Gabriel Garcia Marques. Apesar de ser uma literatura mais densa, de ser uma literatura mais... de você ter que se dedicar um pouco, até porque o livro ele é muito descritivo, né? O livro do Gabriel Garcia Marques. Acho que eu destinaria O Amor nos Tempos do Cólera, porque é uma literatura... Você vai ter tempo para fazer essa leitura descritiva. Então, esse momento de confinamento, que você consiga saborear aí as palavras do Gabriel Garcia Marques, que é o Prêmio Nobel de Literatura. Então, eu acho que eu indicaria um livro assim leve. Apesar de, né, nós termos esse momento todo assim, eu acho que seria um livro leve para todo mundo. O Amor nos Tempos do Cólera. Então, vamos praticar esse amor. Um livro para alguém que está querendo rever o seu sentido de vida.
Seu sentido de vida. Eu acho que, além do Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe faz com que você reencontre essa criança que estava aí adormecida dentro de você, porque você começa a perceber isso, né? Deixa eu pensar aqui. Nossa, que difícil isso. Só um livro. Só um livro. É ping-pong. Eu falei, você Ai, responde. meu Deus, é tão difícil porque são tantos. Eu acho que... Bom, fica assim, o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Assim, então, fica o Pequeno Príncipe, porque eu acho que cada um pode encontrar a criança interior dentro de si. Eu acho que seria um bom livro aí para a gente se Uma poesia para dormir. Poesia para dormir. Poesia para dormir, Mário Quintana. Eu acho, assim, sabe aquelas pessoas com quem você gostaria de tomar um café? Eu gostaria de tomar um café com Mário Quintana. Quando eu morrer e for ao céu, eu vou tomar um café com o Mário Quintana, conversar, assim. Tomar um café com o Mário Quintana, eu acho que seria ele. Assim, uma poesia para você descansar, digamos assim. Olha só, tem aqui um recado aqui, né, da Maria Quintela. Oi, Monteiro, me deram a ideia de um livro chamado Arroz de Palma e Tia Júlia e o Escrevinhador. Eu não conheço a ideia de um livro chamado Arroz de Palma e Tia Júlia e o Escrevinhador. Eu nunca vi, não. Eu conheço o Arroz de Palma, uma amiga, até uma amiga que trabalha comigo, Marta, que me indicou. E é realmente muito bonito. O Arroz de Palma é uma narrativa de romance muito bonita. Agora, o Tia Júlia Escrevinhador, me interessei. Vou buscar agora para poder comprar. Tá realmente, eu não conheço. O Arroz de Palma eu já tinha ouvido falar. E o Tia Júlia, o Escrevinhador, deve ser bacana, porque a gente lembra um pouquinho do Pablo Neruda, quando a gente vê o Carteiro e o Poeta, né? Ele consegue trazer, assim, a beleza para um carteiro. O que um carteiro vai transmitir? Ele vai transmitir uma mensagem, ele vai transmitir um recado, ele vai transmitir... Enfim, e aí a gente pensa nessa metáfora, né? O carteiro e o poeta. O que ele vai trazer? O escrevinhador. Então, o que ele vai trazer para a gente? Bacana isso, acho que gostei do título. Vamos ver se... Lamadre Pedro está aqui falando, o Arroz de Palma é maravilhoso. Então, já tem mais uma indicação. Sim, tem mais uma indicação, mais uma amiga aí que me indicou. Gente, agora, como que eu não falei? Peraí, como que eu não falei do conto da Aya? Porque... Aí você está vendo a distopia, né? Como que eu não me lembrei, como eu não me lembrei dos testamentos, do conto da Aya, da série, enfim. E a gente ficaria falando aqui o dia inteiro. Só diz uma coisa, um livro que você acha que foi fundamental para despertar paixão pela leitura, um livro que marcou a tua vida. Por incrível que pareça, um livro, por incrível que pareça, foi um livrinho que eu li quando era criança. A Fada que Tinha Ideias. Eu até me esqueci a autora. A Fada que Tinha Ideias. E aí, eu sempre vi aquela fada que questionava tudo, que era uma criança muito rebelde e era sempre repreendida. Eu sempre vi muita coragem, muita alegria no olhar dela. Então, foi um livro que me encantou e que fez com que eu despertasse para a leitura de outros livros. Foi A Fada que Tinha Ideias. Isso foi lá em 1980 e alguma coisa, né? Já tem um tempinho. Foi um tempinho. A Malu está aqui falando para a gente que Tia Júlia, o Escrevinhador, é do Mário Vargas Llosa, Nobel de Literatura, do ano. Show, muito obrigada. Vou buscar também para fazer leitura. Sempre trazendo informações importantes aqui. E, minha cara, nosso tempo está praticamente acabado. Daqui a pouco o YouTube vai dar Poxa, eu apareci, passei até perfume, banho, passei perfume, mas a minha internet não funcionou. Hoje eu dei 4 horas de aula, de repente eu consumi a minha internet do mês. Gente. Mas aí faz parte. Eu queria saber aí, que você fizesse suas considerações finais. Eu queria agradecer a sua presença e deixo com você a palavra final aí. Valeu, gente. Olha, eu gostaria de agradecer, dizer que a leitura precisa estar presente na vida de todo mundo. Todo mundo precisa se descobrir um pouquinho por meio da leitura.
que você consiga achar um gênero do qual você se identifique, para que você possa vivenciar essas aventuras, seja uma história de terror, seja uma distopia, seja um poema. Eu, sinceramente, espero que você consiga encontrar o seu gênero, né, o seu gênero preferido, e consiga ler mais, porque o importante é justamente ler. É você se libertar de tudo que não era bom e que agora, a partir desse momento, você vai ter uma vida de maior quantidade e maior qualidade de leitura. Então, comecem com um gênero poesia, poema, comece com um gênero mais simples e depois vá se aprofundando, mas não deixem de ler nunca, porque a leitura tem que fazer parte da nossa vida, de alguma forma. É isso. Poxa, muito obrigado aí. O Cláudio aqui manda um sinalzinho aqui, ok? Grande abraço, Cláudio. Um beijão de Clarice. E, Alexandra, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Fez bem aí. Você conseguiu conversar comigo. Eu agradeço demais. E o Bate-Papo do Bonde, sempre quarta e sexta, às 18 horas, sexta-feira, é o Adilson. Você conhece o Adilson Siqueira, advogado, vai falar sobre relações trabalhistas nesse período de Covid-19 e a época de isolamento social e esses problemas todos. Então, fica o convite aí para vocês também aí. Lamara e Pedro está mandando aqui, Alê, sua linda, você é 10. Obrigado, Lamara. Valeu, beijo. Obrigado a Cláudio, obrigado a todos que participaram e um grande abraço, até a próxima. Alê, beijo. Fica com obrigado, Deus, galera. querido. Beijo em todos aí. Obrigado. Tchau. E você, gente, tchau. Você continue com a gente, porque sexta-feira, dia 1º, 6 horas da tarde, tem mais. Até lá, até o próximo.